24 de junho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O professor Edmundo Medeiros comentando sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. O advogado Marcos Bernardini comentando sobre a responsabilidade do fabricante sobre produtos defeituosos. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente da Abra Games, Fernando Chamis. Fique conosco! No último dia 31 de maio, o governo federal publicou a medida provisória número 783, que criou o Programa Especial de Regularização Tributária, também conhecido como PERT. O SIMP preparou um material especial para que você fique informado acerca de todos os detalhes relacionados a esse novo parcelamento especial do governo federal. Vamos às primeiras informações. As empresas ou contribuintes pessoa física podem incluir no PERT débitos vencidos até o dia 30 de abril deste ano. No entanto, autos de infração nos quais restou caracterizados sonegação, fraude, conluio, que são hipóteses de crime tributário, estes casos não poderão ser incluídos. Evidentemente, a adesão implica confissão irretratável dos débitos e, esse é um dado importante, exigência de pagamento regular do fundo de garantia. Também é importante destacar, se ele deixar de cumprir obrigações relacionadas ao fundo de garantia por 3 meses consecutivos ou 6 alternados, ele também será excluído do PERT. Para que possamos entender de forma geral todas as possibilidades de pagamento de dívidas tributárias abertas pelo PERT, é importante entendermos que há uma diferenciação de débitos que estão ainda na Receita Federal e os débitos que já foram para a cobrança executiva, ou seja, são os débitos que estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou PGFN. Essa é a primeira informação importante, portanto, que o contribuinte deve ter em mente. Ele tem basicamente 2 tipos de débitos. Débitos que estão na Receita e débitos que estão na Procuradoria. Vamos agora entender em detalhes quais são todas essas hipóteses de pagamento no PERT. A primeira hipótese admite o pagamento de parte da dívida tributária com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Neste caso, é exigência da medida provisória uma entrada de 20% da dívida consolidada. No entanto, há a hipótese de parcelamento em até 120 meses sem qualquer entrada. Neste caso, os valores das parcelas irão variar de 0,4% a 0,6% da dívida até a 36ª parcela. O saldo remanescente poderá ser pago em 84 parcelas. Caso o contribuinte opte por realizar uma entrada, a liquidação do saldo poderá ser feita com importantes descontos. Veja o caso de pagamento em parcela única em janeiro do próximo ano. Neste caso, a redução dos juros será de 90% e a redução de multa será de até 50%. Mas esse pagamento pode ser ainda parcelado em até 175 meses, mantidos aí descontos importantes nos juros e nas multas. Para finalizar, a medida provisória prevê que, caso a dívida total seja de até 15 milhões, o valor de entrada poderá ser reduzido de 20% para 7,5%. É importante destacar que as condições abertas pela medida provisória no PERT são realmente diferenciadas, especialmente nos casos de pagamento à vista, onde há reduções bem importantes, por exemplo, nos juros de mora, redução de 90% dos juros de mora. O empresário, portanto, deve estar atento a essa
grande possibilidade de regularização fiscal, seja para os casos em que ele decidirá realizar um pagamento à vista ou para as hipóteses em que ele irá simplesmente parcelar. Fique atento aos detalhes que serão divulgados para adesão pela Receita Federal nos próximos dias. O Brasil, apesar de muita gente não saber, possui um vulcão, sendo curiosamente o mais antigo do mundo. Chamado de Amazonas, o elemento geológico está situado na região norte do Brasil, mais especificamente no estado do Pará. O vulcão Amazonas, segundo estudos, chegou a atingir 400 metros de altura quando estava no auge de sua atividade. Atualmente, sua cratera tem 22 quilômetros de diâmetro, mas está inativo. Essa, você sabia? O fabricante de uma determinada mercadoria tem responsabilidade sobre um produto defeituoso. Acompanhe as explicações do advogado Marcos Bernardini. A relação existente entre fabricante, comerciante e consumidor é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. É muito comum os consumidores confundirem de quem é a responsabilidade por conta de produtos eventualmente comprados, adquiridos, que venham com algum tipo de defeito ou algum tipo de vício. O consumidor, comumente, ele acaba então atribuindo a responsabilidade pelo defeito ou pelo vício ao comerciante, porque foi lá que ele comprou, foi lá que ele adquiriu, é lá que ele pagou. Mas o Código de Defesa do Consumidor, que regula então toda a responsabilidade nessa relação de consumo, diz que a responsabilidade por corrigir então esse vício ou esse defeito e eventualmente até indenizar por conta de alguma outra situação será do fabricante. Ou seja, se o fabricante ele concede, não é? Ele distribui, ainda que por comerciantes, e o comerciante vende, nem por isso o comerciante tem responsabilidade para com o consumidor. Então, a responsabilidade por qualquer tipo de produto, não é? Com vício ou com defeito vendido ao consumidor, a responsabilidade direta será do fabricante. E o fabricante, então, quando acionado, ele tem 30 dias para corrigir o vício ou o defeito. E somente depois disso, então, é que o consumidor ele poderá exigir do fabricante a devolução do dinheiro corrigido, um outro produto ou mesmo, então, o mesmo produto agora sem aquele vício ou sem aquele defeito. A Expert Ciência chegou ao Shopping Marketplace para levar ao público uma fantástica viagem ao mundo da ciência, em uma exposição interativa que reúne exemplos práticos que ajudam no aprendizado de teorias de grandes cientistas. Os visitantes podem interagir com 25 experimentos divertidos, dos quais seus efeitos fazem parte do nosso dia a dia. A mostra está em cartaz até o dia 8 de julho. Não deixe de visitar. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Fernando Chames.
que é o presidente da Abra Games. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, prazer é todo meu. O que vem a ser a Abra Games? A Abra Games é uma associação brasileira, né, dos desenvolvedores de jogos. Então, a gente cuida, né, e trata de toda a parte de desenvolvimento de jogos, e muito menos da parte de comercialização, assim. Então, os nossos associados são empresas desenvolvedoras, né? Bom, pesquisa da PwC informa que nos próximos 5 anos será um dos setores que mais vai crescer dentro da área de entretenimento. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa pesquisa é super recente e ela fala que de 14 áreas da parte de entretenimento, né, que eles avaliaram, os games vão ser a área que mais vão crescer. Então, eles estimam um crescimento aí de mais de 16% ao ano dentro dessa área. Então, o Brasil cada vez mais criando e exportando jogos, né, ou vendendo aqui no Brasil. Para o Brasil e para o mundo. Para o Brasil e para o mundo, exatamente. Bom, no passado tinha o gibi. Aí entrou um nerd. E hoje é o geek. É isso mesmo? O que é isso? O que significa isso? Qual é essa tendência? Legal. Bom, a gente chama dessa cultura geek todo mundo que curte esse mercado, né, de quadrinhos, de séries, de heróis, né? E antigamente, que nem você falou, a gente brincava que era o nerd, né? Aquele menino de 15 anos que ficava trancado em casa, né, jogando computador. E hoje esse é um segmento que aumentou muito, cresceu muito, e eles são grandes compradores de conteúdo, né? Então, eles assinam TV, eles compram quadrinhos, eles gastam com games e gastam bem. Então, é um mercado que a gente olha com muito carinho, e todo desenvolvedor de jogo tem que entender o que esse jovem quer. Então, o que ele está procurando, que tipo de conteúdo que ele gosta. E isso não é fácil, né? Porque se hoje ele gosta de uma coisa, passa 5 dias ele já gosta de outra, né? Então, a gente tem que estar muito antenado exatamente nessa cultura geek, né, que existe. Assim. Existe uma tendência mundial do crescimento do entretenimento. O games é um dos 14 que vai crescer. Ao que você atribui essa tendência mundial do crescimento do entretenimento? Bom, o mercado de games, especificamente, ele já passou todos os outros na parte de entretenimento. Então, já passou a indústria como disco, cinema, né? É uma coisa que a gente, às vezes, não para pensar, mas já, né, financeiramente, já passou todos esses mercados. Uma brincadeira que a gente faz também é que é um mercado que cresce mesmo em tempos de crise. Porque, às vezes, a pessoa ela deixa de sair, deixa de gastar, né? E aí gerando uma crise, né, em alguns lugares, em alguns mercados, mas ela fica em casa e ela consome entretenimento. Então ela consome o game, ela consome TV, filme, etc. Então é um mercado que a gente vê há muitos anos já crescendo a 10% ao ano, isso, né, falando mundialmente, assim, e já passou até indústrias como automobilística em alguns países, mesmo indústria de armas, que em alguns países é muito forte, né, assim. Então a gente vê a indústria de games em países como Estados Unidos, Japão, elas são, assim, pilares gigantescos, né, e trazem muito dinheiro, né, para as empresas, geram muito emprego, né, trazem muito imposto, né, para o país. Então, é um mercado que só cresce, né. Quando se fala de games, existe a parte corporativa, a parte empresarial. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? O uso de games, né, para um treinamento corporativo não é uma novidade, né, assim, ele já é usado há muito tempo, mas o legal que a gente percebe, que a gente vê cada vez mais acontecendo, são as empresas multinacionais, empresas gigantescas, cada vez mais abertas à utilização desses games para treinar os funcionários. A gente sabe que hoje o funcionário ele não vai parar e fazer um curso de como utilizar um software, de como fazer uma gestão da sua equipe, etc. Se esse curso for chato, parado, né, sem um movimento ali. E aí quando a gente traz o game para treinar esse colaborador, e aí a gente pode, assim, desde falar de um colaborador mais velho, mais novo, né, não importa muita idade, a gente vê a diferença ali que ele se engaja, que ele começa a gostar desse conteúdo, assim. Então,
As empresas têm cada vez mais usado os games, né, como forma de treinamento. A gente vê uma tendência muito forte de usar a gamificação, que nada mais é do que pegar quesitos dos games, como ranking, pontuação, disputa entre as pessoas dentro de um jogo, e usar isso dentro da empresa. Então, poxa, vamos premiar os funcionários que mais trouxeram benefícios para a empresa. Vamos criar um ranking ali, sempre sadio, né? Claro, uma disputa sadia, né? Vamos dar um selinho ali, a gente chama de achievement, isso. Vamos dar um selinho para aqueles funcionários que fizeram coisas legais. E isso nem precisa estar sempre voltado ao lucro. Pode ser o funcionário que mais se interessou ou que fez ações sociais dentro da empresa. Então essa gamificação tem sido cada vez mais forte, né, no mercado corporativo. E isso é muito legal, né, assim, de ver, principalmente os jovens ali se engajando e disputando, né. Eu acho que essa é a única forma, é a salvação para as empresas conseguirem treinar, né, esses funcionários hoje em dia. E na saúde? Na saúde também é um setor que a gente cada vez mais vê a utilização dos games, tanto para tratamento, né, de algumas doenças, né, por exemplo, eu vou até citar alguns exemplos, como também para esse treinamento, né, que a gente falou. Então, começar pelo treinamento, né? Imagina um game que o médico ele precisa usar, ele coloca então um óculos de realidade virtual e ele tem que fazer uma operação, por exemplo, num paciente. E aí você tem um controle que ele simula o bisturi, os equipamentos, e você faz isso totalmente virtual. Então, a brincadeira é que se o médico errar alguma coisa, né, enquanto ele está aprendendo, não vai acontecer nada. Ele está dentro de um game, ele está ali realmente para errar, né, para aprender. E o exemplo, né, de como o game pode ser usado para tratar, né, algumas doenças, tem um projeto super bacana que foi feito, que é para tratamento de fobia de voar de avião. Então, foi criado um game onde a pessoa ela entra no aeroporto, ela passa pelo check-in, pela segurança, e tudo isso, de novo, de forma virtual. Então, com o tempo, ela vai tratando isso, né, com a ajuda de psicólogos, mas ela consegue simular isso dentro desse game, né, de realidade virtual. Perde o medo de entrar no avião. Exatamente, é essa a ideia. Né? Agora, você falou muito da realidade virtual. O que é a realidade virtual? A realidade virtual é um dispositivo, né, um hardware que você veste ele é um óculos. Esse hardware ele pode ser ligado num computador, num videogame, ou hoje em dia até no celular, né, você coloca o celular dentro desse dispositivo e coloca. Isso te transporta realmente para uma realidade virtual, um mundo ali, né, todo em 3D ou filmado. Isso é muito legal, assim, porque a gente pode imaginar um game que você se transporta totalmente virtualmente para um universo medieval. E aí você vai ter um castelo, você vai ter os inimigos ali. Com esses controles você pode simular uma espada, um escudo. Então, a capacidade de imersão, né, da realidade virtual é muito maior do que a gente tinha, né, com os games. E é legal que a gente vê isso como uma tendência mesmo. Então, grandes players do mercado, grandes indústrias, estão investindo muito, investindo pesado nesses equipamentos e cada vez mais trazer conteúdo para essa realidade virtual. E os games estão assim também, né? As empresas brasileiras estão nessa corrida, estão atrás? Como é que elas se situam nesse mercado global? As empresas brasileiras elas estão crescendo num nível muito, muito, muito legal, muito interessante. Então, assim, o Brasil ele entrou um pouco atrasado nesse mercado. Claro que existem empresas brasileiras aí com 15, 20 anos de mercado, mas é muito recente esse movimento todo de empresas muito bem estruturadas, com uma parte de gestão muito bem estruturada, né, recebendo investimento, por exemplo. Então, na associação a gente vê isso muito bem, assim, a gente vê empresas associadas cada vez mais exportando games, cada vez mais sendo reconhecidas lá fora. A gente tem um associado que criou um jogo de corrida, o Horizon Chase, que ele ganhou o jogo mais bem feito e o jogo mais bacana de 2016 da Apple, por exemplo, da loja da Apple. Então a gente está vendo já cases de sucesso e tanto o que eu acho legal é que o game ele é reconhecido pela qualidade,
Então é um jogo muito bom, é um jogo bem feito, e o jogo está indo bem financeiramente, então ele está trazendo recursos para o Brasil, né? Quando uma empresa cria um game, é muito difícil pensar esse game só para o Brasil. Esse game ele é pensado para o mundo todo, e hoje, como qualquer conteúdo que você baixar para um game é digital, esse game ele realmente pode ser vendido em qualquer lugar do mundo. Basta você traduzir, né, o conteúdo dele. Então, todo esse dinheiro que é vendido lá fora acaba vindo para o Brasil, né, trazendo dinheiro, né, de fora para cá, né, uma exportação muito interessante. Então, a gente está bem feliz aí com essas empresas. Né? Existe apoio governamental a essas iniciativas? Esse apoio está crescendo. Antigamente ele era pequeno e hoje em dia ele é um pouco maior. A gente, como associação, tem um trabalho muito forte de conversar com os órgãos governamentais. Eu brinco até que é fazer uma catequese, assim, é mostrar que esse mercado ele é importante, que ele é um dos maiores do mundo e que ele precisa de apoio para brigar de frente com as empresas lá de fora. Então, um exemplo bem bacana, recentemente a Ancine, que sempre tratou, né, das questões de cinema aqui no Brasil, ela abriu um edital de 10 milhões para a produção de games nacionais. E isso foi no final do ano passado, né, os vencedores foram anunciados agora em maio, e ela já anunciou um segundo edital, de novo, de 10 milhões para investir dinheiro nessas produções nacionais. Então, assim, a gente já está falando aí de 20 projetos, depois mais 20, né, são 40, 50 projetos que podem dar muito certo, podem vender lá fora, trazer dinheiro para o Brasil, né? Que bom. Então está começando a ter um bom apoio, né? Assim. Que bom. O mercado de trabalho, imagino que esteja em crescimento ou não? O mercado de trabalho está em crescimento, as empresas estão contratando cada vez mais. O que a gente tem é que assim, o mercado ele é um pouco pequeno, ele é um pouco fechado. Então a gente sempre fala para quem quer entrar nesse mercado que assim, não diferente de outros mercados, mas assim, a pessoa ela tem que estar, o profissional tem que estar muito preparado. Assim, ele tem que estar com inglês muito bom, ele tem que estar tecnicamente muito bem treinado, muito bem, com conhecimento muito forte, né, das ferramentas. O mercado ele não está aberto para aquele profissional que, eu sempre gostei de jogar, eu quero trabalhar com jogos. Não existe mercado para esse profissional. Existe para aquele que realmente quer trabalhar, que realmente quer pegar pesado, né, nisso. E aí sim, eu acho que tem muita vaga aberta para esses profissionais, né, que querem trabalhar com games. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu acho que é isso, assim, eu acho que todo mundo tem que olhar para o mercado de games com esse carinho, por um lado, e com seriedade, por outro, né? Porque é um mercado que traz muito dinheiro para empresas do mundo todo e que ele pode ser gigantesco aqui no Brasil. E eu acredito, pessoalmente, que ele é um mercado que realmente pode ajudar o país em meio a uma crise, pode trazer dinheiro de fora, pode gerar empregos, pode ajudar na saúde, no lado corporativo, né, como a gente falou. Então, realmente, que o mercado seja realmente tratado com essa seriedade. Assim. Fernando Chamis, queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa iniciativa e que os games venham para o bem e que cresçam cada vez mais. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!